Olá, tudo bom? Nessa série de vídeos nós estamos falando sobre o livro Missão Transformadora, do autor David Bosch. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, onde nós apresentamos o livro de uma forma geral, convido você a, assim que terminar este vídeo, dar uma olhada. É muito interessante, porque hoje, neste vídeo em especial, nós queremos apresentar um pouquinho da introdução e algumas definições que David Bosch apresenta sobre a missão e evangelização. E desde já deixo também o convite para que você acompanhe os próximos vídeos. Serão mais 3 vídeos depois destes, onde em cada um deles nós aprofundaremos um pouco mais cada parte, cada grande bloco que David Bosch utiliza para falar sobre os paradigmas da missão na história e sobre os desafios necessários a enfrentar para este novo paradigma que ele chama o paradigma pós-moderno ou paradigma ecumênico. Como dissemos no vídeo anterior, David Bosch ele divide a sua obra em 3 grandes blocos. No primeiro bloco, ele dedica alguns capítulos para falar sobre o paradigma missionário que vai surgindo no Novo Testamento, onde ele examina isso a partir de Mateus, Lucas, o apóstolo Paulo. No segundo grande bloco, ele vai tratar sobre os grandes paradigmas ao longo da história, passando pela igreja no Oriente, pela igreja na Idade Média, a igreja na Era da Reforma e a igreja na época do Iluminismo. E finalmente, no terceiro grande bloco temático, que vai trazer a discussão para os dias mais atuais, a partir ali do final do século passado, quando Bosch estava fazendo essa reflexão, para verificar a partir de diversos pontos, 13 pontos, aquilo que ele entende ser necessário para o desenvolvimento de um paradigma capaz de lidar com o contexto atual. Neste breve vídeo, a minha intenção é mais mostrar algumas definições que David Bosch já coloca na sua introdução a respeito daquilo que ele entende sobre missão, sobre os desafios da igreja frente a este tema. Uma das coisas que Bosch, desde o princípio do seu livro, já destaca é que, com o passar do tempo, ao longo dos séculos, a missão da igreja deixou de ser teocêntrica para tornar-se cada vez mais antropocêntrica. O que isso significa? Significa basicamente que Bosch está dizendo que a igreja, ao longo do tempo, foi deixando de ver, de entender a missão, de entender a si mesmo enquanto igreja, como oriunda do próprio Deus, pautada na vontade de Deus, para cada vez mais se deixar pautar pelos interesses, pela agenda dos seres humanos, que se entendiam então os agentes da missão. Dito de outra forma, o que David Bosch está dizendo é que a missão vai se tornando cada vez mais um empreendimento de uma igreja que está cada vez mais se institucionalizando. A igreja, enquanto instituição humana, então, é que começa a operar toda uma agenda missionária a partir de um entendimento de interesses próprios. Bosch observa, então, como o fundamento, a meta e a natureza da missão são fundamentais, são de grande importância em termos de entendimento para a igreja, para que ela possa, assim, cumprir de fato com aquela que é a sua missão. Porém, cada um desses aspectos passou a sofrer alterações ao longo do tempo com o passar dos séculos. Vejamos o que o próprio Bosch diz. Um fundamento inadequado para a missão e motivos e metas missionários ambíguos estão fadados a acarretar uma prática missionária insatisfatória. Aqui fica claro como o autor deixa o argumento aqui de que é necessário ter clareza com relação àquilo que é a natureza, a essência da igreja, a partir daquilo que Deus, na sua revelação bíblica, deixou. Bosch destaca, assim, que para discernir o tempo presente e qual seria o paradigma missionário ideal para esta nossa época, a época em que estamos vivendo, é fundamental que passemos por todos os 20 séculos da história da igreja e como esta empreendeu e compreendeu a sua natureza, as suas metas, aquilo que ela entendia e fazia, realizava por missão. É basicamente compreender a história para, a partir dela, procurar compreender o presente. Antes de partir então para essa análise da história, Bosch ousa, desde já na sua introdução, apresentar algumas definições, e eu vou agora mostrar algumas citações para você. Já na página 26 do livro, Bosch diz que a fé cristã é intrinsecamente missionária.
Ele vai dizer que o cristianismo é missionário por sua própria natureza ou nega a sua própria razão de ser. Enfim, missão, portanto, não é um aspecto, não é uma coisa dentro da agenda da igreja, mas missão, na compreensão de David Bosch, constitui a própria natureza, o ser da igreja. A consequência disso está numa outra citação que eu apresento para você, onde Bosch diz que toda a existência cristã deve ser caracterizada como existência missionária. Muito interessante também a maneira como David Bosch ele define evangelização. Ele vai dizer que evangelização é a proclamação da salvação em Cristo às pessoas que não creem nele, chamando-as ao arrependimento e à conversão, anunciando o perdão do pecado e convidando-os a tornar-se membros vivos da comunidade terrena de Cristo e a começar uma vida de serviço aos outros no poder do Espírito Santo. Esta é uma definição bastante abrangente, bastante útil para resgatarmos aquilo que a igreja já desde os tempos bíblicos compreendeu por evangelização, o anúncio das boas novas. E a seguir, uma última citação que eu apresento nesse vídeo, para terminar o vídeo de hoje, chama atenção para esse paradigma mais polarizado que pode tomar conta da igreja, enquanto um grupo, enquanto uma tradição tende a ir para um lado mais político-social, na forma de dar testemunho e de compreender a missão, e outro grupo tende a partir para um lado mais espiritualizante, mais dualista, mais no sentido da salvação das almas. Bosch, sobre isso, vai dizer que nem uma igreja secularizada, isto é, uma igreja que se preocupa apenas com atividades e interesses deste mundo, nem uma igreja separatista, isto é, uma igreja que se envolve em salvar almas e preparar os convertidos para o além, podem articular fielmente a Missio Dei. Lembrando que, para Bosch e outros autores, Missio Dei significa missão de Deus, ou seja, o maior interessado, o primeiro interessado na missão é o próprio Deus, esse Deus que está agindo sobre a sua criação, esse Deus que sempre agiu, age e agirá no mundo. Ele é um Deus que está em missão, Deus é um Deus missionário. A igreja é chamada a participar da missão de Deus. E nesse chamado, nessa participação da igreja, ela deve evitar tanto um viés mais secularizante, mais social político, quanto o espiritualizante, mais dualista, que se preocupa meramente com a salvação das almas. Há aí um encontro entre essas duas questões que precisa ser refletida para que o evangelho anunciado, para que o testemunho cristão seja de fato integral. E com essas citações, então, eu termino este breve vídeo de hoje, convidando você a desde já inscrever-se no nosso canal para acompanhar e ficar atento às novidades, os novos vídeos que serão lançados aqui. Eu desde já antecipo que sobre Bosch nós faremos agora mais 3 vídeos, onde em cada um deles procuraremos discutir um pouco sobre os 3 grandes blocos do livro de David Bosch. Deus abençoe você, seja você uma bênção.